Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou apresentar o tema adoção. E para esse tema eu escolhi dois quadrinhos, tá? Um é Adoção, de Zidru Emonim, da editora Nemo, e o outro é esse aqui, Separados. É dos autores Scott Snyder e Scott Tuff, da editora Darkside. Esse aqui eu vou pegar só um detalhe. Mas antes de eu ir propriamente ao quadrinho, eu gostaria de fazer uma contextualização, tá? O tema tem muitas faces, em muitos contextos, onde o tema se amplia e se multiplica na sua complexidade. No intuito de explorar um pouco mais esse tema, eu vou relacioná-lo a outros três, por acreditar que eles estão intrinsecamente ligados à adoção. E são eles o amor incondicional, memórias e segredo. Sobre o amor incondicional, tá? Um tema onde existem crenças e fantasias sustentadas por incompreensão do desenvolvimento psicológico desse sentimento denominado amor. Seja o amor de pais para o filho ou vice-versa, sendo estes biológicos ou adotados. Memória, composta por um arcabouço de lembranças relacionadas a experiências, desde as mais recentes até as que fazem parte da historicidade, de origem do planeta, englobando o surgimento e desenvolvimento do homem de hoje. E segredos, um tema que muitas vezes está presente em algum momento no processo de adoção. Para tanto, eu vou desenvolver o tema adoção através de dois quadrinhos, né? Adoção em Separados. Eu vou começar com a adoção, tá? Este aqui. Tá? Eu vou apresentar essa história de uma forma a focar o olhar apenas nos acontecimentos que entendo sendo os mais elucidativos a respeito do que gira em torno do tema adoção e que são fontes de possíveis reflexões. Mas eu não vou contar a história como um todo. Eu vou pegar detalhes, tá? Que exploram o tema e esses três subtemas que eu vi, como segredo, amor incondicional e memória, tá? Bom, o que é essa história? Essa história, ela gira em torno da adoção de uma criança peruana chamada Kinaya, de 4 anos, por um casal francês diante de um terremoto no Peru. Deixa eu mostrar para vocês a foto da Kinaya. Aqui é quando ela está chegando no aeroporto, né? Olha essa pitiquinha aqui. Tá? Bom, na primeira parte, né, do quadrinho, retrata a adoção de Kinaya com seus pais e seus avós paternos. Vemos Kinaya construindo laços afetivos com a família, principalmente um relacionamento inovador e cativante com o avô. Vou mostrar algumas cenas dela com o avô, pra vocês terem uma noção. Olha aqui, ele está com os amigos e eles estão no parque. Tá? E outra. Aqui ela com o avô tentando dar banho nela. Bem? Bom, o que eu penso, né, sobre isso? Essa construção de afetividade de Kinaya para com a família, pais e avós franceses,
tem uma particularidade que eu penso ser importante elucidar. Kinaya, ela teve uma vivência similar anterior com a sua família de origem, a peruana. Ela já tem gravado na memória dela experiências de laços afetivos desde a sua concepção, gestação até os 4 anos. Ela foi concebida, ela foi gestada e desenvolveu numa realidade totalmente diferente desta de Paris. Com os pais, com um ambiente, culturas e costumes condizentes com sua origem peruana. O presente de hoje, de Kinaya, é totalmente diferente do seu passado. Ela agora vive na França. Seus familiares são franceses. Sua cidade é a França. Contudo, cultura, costume, cheiro, comida, tudo é francês. Tudo isso para dizer que Kinaya não chegou sem referência, sem uma história, sem lembranças. Portanto, esse novo construir de sentido de presença, quem eu sou, de amor, de segurança, vai se sobrepor a algo, ou somar, a algo que já existe. As novas experiências não vão apagar ou destruir as que já foram experienciadas, as que já foram construídas. E essa verdade, ela precisaria ser respeitada e sabida pelos familiares, pelos novos familiares. No psiquismo de Kinaya, sempre existirão 2 realidades, 2 experiências, a peruana e a francesa. Renegar uma delas poderá trazer consequências nefastas a ela. Ter dificuldade de se reconhecer como uma pessoa de origem francesa, ter percepções e sensações desconexas com sua realidade, às vezes não conseguindo se sentir aceita ou reconhecida como francesa. Esse é uma das dificuldades que ela poderá ter, ou seja, ela se reconhecer como única pessoa como francesa, porque ela vai ter 2 realidades dentro dela. Então, se essa realidade da peruana não for aceita, não for deixada como uma experiência que ela teve, isso pode trazer consequências aí de ela não saber na verdade quem ela é, tá? Bom, para quem não gosta de spoiler, pode ser considerado um spoiler. Então, nessas páginas, eu estou pegando assim, é claro que antes disso que eu vou falar, existe toda uma história, tá? Mas eu vou pegar a coisa central que eu acredito que é importante no quadrinho, tá? Nessas páginas existe um diálogo entre Kinaya e seus avós. Só que aqui eu vou precisar do óculos, senão eu não enxergo, tá? Eis o diálogo. Eles estão ali, ela está na casa dos avós que os pais saíram. Aí ela coloca, a Kinaya pergunta, quando a mamãe vai buscar eu? A avó, ela já disse, princesinha, na sexta, depois do trabalho. Mamãe do Peru? Não, Kinaya, não a mamãe do Peru, a mamãe da França, a Linete. A mamãe do Peru morreu, o papai também. Por isso que agora você mora na França. Não é. Mamãe do Peru morreu não. Mamãe morreu não. Olha a expressão dela. Bom, uma reflexão sobre essa passagem, né? Memória, né? Eu entendo que carregamos no nosso psiquismo 3 tipos de memórias vivas: as ancestrais, que denota desde os primórdios da humanidade, que encontra-se profundamente adormecida, a familiar, que faz parte dessa árvore parental
um pouco menos adormecida e mais viável de ser acordada, e a pessoal, que se caracteriza desde a concepção até os dias atuais, que pode ser acordada a qualquer momento. Basta algo se conectar com a experiência vivida e esta desperta. Pois o psiquismo não funciona sobre o tempo linear. Não existe tempo passado, presente e futuro, mas experiências que despertam, que acendem memórias, independentemente do tempo. Neste diálogo entre os avós e Quinaia, fica evidente a natureza viva da memória. Essa fala da garotinha de apenas 4 anos pode ser um exemplo que memórias podem ser despertadas a qualquer momento. Basta ter uma situação a qual ela se conecta com o presente, e no caso, a falta da mãe. Que apesar de lhe disserem que a mãe do Peru morreu, na memória viva dela é diferente. Eles ignoram esta realidade psicológica e lidam como se a criança não existisse qualquer possibilidade no futuro dela se lembrar do seu passado peruano. Pois ignoram que a criança, mesmo com seu psiquismo rudimentar, pode não conseguir processar pensamentos cognitivos, mas tem todo um manancial sensorial e perceptivo de perceber o ambiente, tons de voz, tato, pele, texturas, pressão, cheiros, sons do ambiente. Os sentidos, eles vão se organizando e formando um entendimento de todos, das pessoas e do ambiente. Ou seja, tem formado no seu psiquismo todo um referencial e experiencial da sua vida enquanto peruana, em forma de lembranças. Portanto, em Quinaia existem 2 lembranças, com maior peso na sua consciência, uma condizente à sua história com os pais verdadeiros, que ainda é muito recente, e a outra em construção, derivada da sua convivência e experiências com os pais franceses. A fala dos avós não tem peso nas lembranças dos seus pais peruanos, pois essas são muito vivas. Insistir nessa mentira pode acarretar. Espera que eu me perdi aqui. Pode acarretar um grande desserviço ao equilíbrio emocional da menina. Embora ela seja muito pequena e essas lembranças são muito vivas, ela pode carregar para sempre essa sensação de que algo não está no seu lugar. Buscar de forma inconsciente e com isso não ter paz, estando sempre à procura de algo que não sabe o que é. Porque essas novas experiências da família francesa, com o tempo, se for uma convivência muito amorosa, muito boa, essas experiências peruanas elas vão ser suplantadas, elas vão ficar no arcabouço da memória. Só que não são esquecidas, elas são vivas. E o que pode repercutir na menina é que ela vai ter sempre essa sensação de que algo não está no seu lugar totalmente, que falta algo, que existe algo que a incomoda. E isso pode levar ela a uma grande dificuldade de identidade futura para ela. É um grande risco que esses familiares estão propondo a ela. E que ela não tem poder nenhum por ser muito pequena de escolha. O que pensam sobre isso? Uma fala do casal, Linete e o marido, o casal que adotou Quinaia. Tá? Eles estão conversando. Logo depois dessa conversa de Quinaia com os avós, tá? Aí eles falam. A mãe diz: o pai, honestamente, você viu o que sobrou de arrepiar
Como ela poderia esquecer tudo aquilo? Quando eu tinha 4 anos, o cachorro dos vizinhos me atacou. Acredite ou não, tenho pesadelos até hoje. Olha o que o pai diz. A mãe. Não, eu quero dizer, e se ela lembra da mãe? A mãe de verdade. Agora a mãe de verdade dela é você, Linete. Às vezes eu me pergunto se o que fizemos o que tinha que ser feito. Olha a dúvida da mãe. A mãe de verdade. Enquanto esse diálogo pode descrever o que muitas vezes acontece com os pais adotivos, o medo da descoberta, mesmo porque conscientemente eles sabem que não é verdade, existe um segredo, uma mentira que jamais será esquecida por eles, podendo se transformar numa sombra, num peso, num desassossego, podendo, sem eles perceber, influenciar indiretamente na construção do vínculo de laços afetivos entre eles e a filha, caracterizando um relacionamento com meias palavras, olhares enviesados, falas contidas, sobressaltos. Por mais que possam amar sua filha, porque a memória nunca será apagada e extirpada da consciência deles. Continuando com os diálogos deles. A Linete ainda. Às vezes me pergunto o que fizemos. Fizemos o que tinha que ser feito. Olha só a vida que ela tem aqui. Imagina a vida que ela teria lá. Ela nem tem fotos, certo? Com o tempo, nem vai mais se lembrar do Peru. Linete, talvez ela não. Mas e nós? Nós. Como vocês entendem essas falas? A dúvida de Linete, este não saber, pode construir um tormento constante em seus pensamentos e nas suas emoções. E que de forma isso pode afetar Kinaya? É possível esses pais conseguirem ser verdadeiros em suas emoções, sem deixar transparecer suas dúvidas, seus medos no relacionamento com Kinaya? O bem material, sendo colocado em primeiro plano, justifica, lhes absolve da sua ação. Não ter fotos e a memória, que nunca desaparece, apenas adormece. Não ter paz consigo mesmo, com os pensamentos e emoções em sintonia, o que pode suscitar em percepções, sensações, na intuição, nos olhares de Kinaya com os seus pais. Entendo que algumas circunstâncias, ou seja, diante de atos que sabemos não ser o ideal, criamos para nós mesmos motivos que ajudam e que justificam e colaboram para não doer tanto na consciência. Eles tomaram uma decisão que não cabia a eles, mas por acreditarem que estavam fazendo o melhor para a criança, tomaram coragem e agiram. Muitos pais, por muitos motivos, principalmente por dificuldades de lidar com a realidade, criam situações justificativas, enganos, onde podem ser ancorar para não esmorecer. Mas também é sabido que situações como essa, na sua grande maioria, não dá certo, tendo um resultado muito sofrido
para ambas as partes. E por último, o pai acredita que por não ter fotos não terá consequências, mas esquece que Kinaya vai crescer e pode, por algum motivo, no futuro, se parar com informações sobre o Peru. Pode ver fotografias de peruanos com traços de etnia característicos similares ao qual ela tem. Ela é peruana. O que pode acontecer com Kinaya frente a esses novos saberes? Frente a saber que viveu uma grande mentira, que ela foi enganada. O que não percebem é que não fizeram pela criança ou só pela criança, mas antes de tudo fizeram por eles, pela necessidade, pelo desejo deles de serem pais. E na segunda metade do quadrinho, o autor descreve as consequências do ato ilegal para todos os envolvidos, o casal, os avós, a criança. Mas isso vocês vão precisar ler. Eu peguei só a primeira parte, que é o que falava realmente das questões que acontecem muito nos processos de adoção, né? E as consequências, né? Existe aí toda a metade do livro, as consequências. Aí quem quiser é só comprar e ler, tá? A outra obra é essa aqui, Separados. Bom, de Scott Snyder, da editora Darkside, tá? Bom, quando eu me apresentei, eu disse, né, que o meu fascínio tanto é pelos contos de fadas, como é pelos contos de terror. Tá aqui. Este é um conto de terror, tá? Esse quadrinho é considerado de terror e, de fato, ele é de terror. E está na descoberta de Jack, de sua adoção e, consequentemente, sua reação. Embora seja uma situação fictícia e muito assustadora, o que acontece com Jack é totalmente possível de acontecer, de menor periculosidade ou não. Ou seja, eu vou pegar só a primeira parte, que diz mesmo da questão dele descobrir que ele é adotado. Porque diante disso ele faz uma jornada, e essa jornada que é terrífica, terror, tá? Então assim, eu vou pegar só as primeiras páginas desse quadrinho. E óbvio, quem gostar como eu de um bom terrorzinho, essa história é perfeita. Mas aí tem que gostar do terror, tá? E eu vou pegar só as primeiras páginas no que diz respeito à adoção, tá? Vou mostrar para vocês então Jack, né? Para vocês verem quem é o Jack. Aqui é o Jack com a mãe. Eu vou começar com a descoberta do Jack, tá? Como que ele descobriu. Ele vai contar pra gente, tá bom? Deixa eu meu óculos aqui, senão eu não consigo ler. E ele coloca aqui, ó. Ele vai fazer como que ele descobriu que ele é adotado. Aí ele coloca: eu tinha 12 anos quando percebi que minha vida inteira era uma mentira. O dia começou igual a qualquer outro. Café reforçado, o dia todo na escola. À noite, minha mãe me mandou eu arrumar meu quarto e logo depois me vi no sótão, com os braços cheios de brinquedos para os quais já estava velho. Foi aí que eu vi, escondido num canto coberto de poeira,
um velho caixote de madeira bem comum, a não ser pelo que havia dentro. Envolta em palha, uma rabeca surrada e uma pequena foto de um homem tocando a mesma rabeca para um recém-nascido. No verso rabiscado, numa caligrafia desesperada, o nome dele é Jack. Por favor, cuidem dele. Vou pensar um pouquinho, nisso. Ele tinha 12 anos. O que pode ser refletido e o que levam os pais adotivos a não contarem a seus filhos por um longo período, 12 anos, sobre a adoção, mas ao mesmo tempo deixarem pistas, possibilidade de a qualquer momento ser descoberto, ser revelado. E ao invés de por eles mesmos revelarem a seus filhos desde muito cedo sua condição de adotado, para ir aos poucos absorvendo e entendendo sua condição, eles escondem, mas eles deixam pistas. Entende? É uma atitude dúbia e ao mesmo tempo muito arriscada. Porque se deixam, em algum momento, esse filho vai descobrir. E a reação nem sempre é muito positiva, né? Vocês já se depararam numa situação similar a esta? Sejam pais ou enquanto filhos? No caso de ter descoberto sozinho anos depois, qual pode ser o impacto? Ou qual foi o impacto dessa verdade em vocês? E a reação de Jack, né? A verdade. Jack. O Jack. Ele coloca: a verdade me atingiu como uma marreta. Eu era adotado. A mulher que eu chamava de mãe era uma completa desconhecida. E o mais importante, eu tinha sangue de um homem chamado Brackman, um homem que atravessava o país tocando. Olha as palavras dele. A mãe que por 12 anos cuidou, alimentou, protegeu, de repente se torna para o filho uma completa desconhecida. Na descoberta dessa forma, os pais correm um grande risco de haver quebra dessa afetividade, dessa segurança, dessa empatia, desse amor, e de serem mal entendidos, provocando muitas vezes raiva e ressentimento do filho. Olha como ele fala, ela se torna uma completa, e toda a vivência desses 12 anos que eles tiveram simplesmente some, desaparece, e a mãe se torna uma desconhecida. Olha a profundidade da mágoa e do ressentimento. É um grande risco que os pais correm. O que vocês pensam sobre isso? Jack continua. Começamos a nos corresponder e menos de um ano depois lá estava eu, rumo a praticamente o outro lado do país, para enfim conhecê-lo. E as coisas que eu achei no sótão, a foto, a rabeca de meu pai, estava tudo com ele. Bom, ao saber, Jack preenche uma vontade até então encoberta, porque lá no início ele tinha sempre essa vontade de sair, ele toca violino, né? E ele já tinha essa vontade de se libertar das amarras a qual ele vivia, uma cidadezinha pequena, de sair aventureiro.
E ao saber do pai músico, imagina que encontrou seu verdadeiro lugar. A vida errante com o pai, que também é músico. E que diante de uma necessidade pré-existente dentro dele, sem muita expectativa de experienciar, quando surge a primeira oportunidade, mesmo sem dados de realidade, são 12 anos de uma carta, dessa correspondência com o pai, ele preenche com sua vontade, com sua necessidade, o que pode acarretar um grande perigo. Não é? Porque ele nem sabe que pai é esse, que correspondências são essas, o que eles conversam, o que eles falam. Ele só preenche uma grande vontade, uma grande necessidade, e que ele acha que é ideal, que ele sempre buscou, e que vai ser encontrar o lugar realmente que ele sempre quis. Vocês que me ouvem enquanto pais adotivos já passaram por tal experiência? Como lidaram com a situação? E ou, enquanto adotados, tem alguma similaridade com a história? Como lidou ou como lidam com ela? A frase do Jack: começamos a nos corresponder há menos de um ano. E lá estava eu, rumo praticamente no outro lado do país, a fim de conhecê-lo. Aqui, ó, coloquei para vocês verem, é quando ele vai embora, na madrugada. A atitude de esconder da mãe a correspondência com o pai pode ser um reflexo do comportamento mentiroso oculto da mãe. Afinal, a mãe foi mentirosa e ocultou 12 anos para ele uma verdade. Quebra de confiança, medo de ser impedido de encontrar o pai. Portanto, ele toma uma atitude que pode lhe colocar em grande risco. Afinal, são muitos anos. Eles não sabem a verdadeira condição desse pai. Ele tem com ele muita ilusão, fantasia, que são preenchidas por falta de dados reais. Eis o grande perigo de tal situação: se envolver em uma realidade totalmente diversa a que ele está esperando. Essa reação de Derek em busca do pai biológico pode ser um dos grandes medos dos pais adotivos, o que talvez justifique adiar o máximo ou não contar a verdade. Mas estatísticas mostram que encobrir esta verdade para todo sempre é uma grande ilusão e fonte de muitas desavenças e quebras de amorosidades entre pais e filhos, quando a descoberta acontece. Bom, a partir dessas páginas, a busca de Jack por seu pai, a história retrata perigos iminentes frente a uma situação ao qual não tem a mínima ideia real do que vai encontrar. E aí, lembrem-se, é uma história de terror muito boa. Recomendo, mas para quem gosta do estilo. Tudo bem? E por hoje é isso. O que vocês acharam? As duas histórias são muito diferentes. Essa aqui é terror, essa é um docinho. Não tão docinho assim, né? Mas é muito mais amena. Espero que tenham gostado. Se quiserem fazer algum comentário, o que vocês acreditam sobre essas questões, são muito sérias, mas acontecem muito. Compartilhem, se inscrevam,
Até o próximo olhar.